Graça e paz. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Queria que vocês abrissem Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Do 12 até o 14. Amém? Posso ler? A minha versão é NVI. Eu perguntei a Diaco se podia pregar com essa Bíblia. Ele disse que não tinha problema, não. Amém. Diz a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, Senhor Deus. Aquece nosso coração nesse momento. Age poderosamente através da ministração e a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a ser fiel a ela. Ajuda-nos a ministrar com poder. Espírito Santo, incendeia nossos corações. Ajuda-me, Senhor, a ministrar a tua palavra. Eu preciso de ti. Me ajuda no nome de Jesus. Dá-me sabedoria, entendimento, discernimento. Que o nosso amor como igreja aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para que possamos discernir o que é melhor, a fim de que sejamos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a tua glória e teu louvor, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A gente vai tratar de um tema hoje interessante, que mais uma pregação que pode modificar a nossa vida. E o assunto hoje é sobre prosseguir para o alvo. Todos nós, de modo geral, corremos para conquistar ou atingir algum alvo ou meta. No caso de um cristão não é diferente. E é perceptível que, diante dessa grande corrida, alguns serem mais ágeis e velozes que outros. Mas a boa notícia é que devemos correr de um modo que alcancemos o prêmio. Não é à toa que o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Devemos nos esforçar muito buscando obedecer a Deus. Devemos ser como um atleta na pista de corrida, fazendo grande esforço. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E como atleta, usaremos as oportunidades da vida para desistir de nossos aparentes direitos, a fim de viver, ou seja, testemunhar para os outros, tudo por causa do Evangelho de Cristo. Assim, alcançaremos a coroa incorruptível.
E nessa grande corrida, irmãos, precisamos desenvolver algumas características. Você sabe que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós não. Nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Assim, não corremos como quem corre sem alvo, e não lutamos como quem esmurra o ar, mas esmurramos o nosso corpo e fazemos dele nosso escravo, para depois de pregar aos outros, não venhamos a ser reprovados. Existe uma grande jornada, existe uma grande corrida na vida de cada um de nós. Essa palavra agora que eu citei está em 1 Coríntios 9, eu acho que de 23 a 27, mais ou menos, ou 24 a 27. E vamos abordar algumas características de um corredor, no caso cristão. E você precisa entender que Deus está no controle da sua vida. Está no controle da nossa vida. Aconteça o que acontecer, você precisa entender isso. Tudo é permissão do Senhor. Tudo era para forjar o caráter de Cristo na sua vida. Tornar você semelhante a Ele. Fazer com que você ande como Ele andou. Como está escrito em João 2,6, 1 João. E a primeira característica que a gente precisa aprender, que é muito importante, não sei a situação que você está passando, mas esse texto é muito importante para que você entenda. A primeira característica é se adaptar a toda e qualquer situação. Aí mesmo em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 13, a palavra de Deus diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham uma oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque estou necessitado, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui tem uma grande lição para a nossa vida. O que é que você está passando nesses últimos dias? Qual a situação ou circunstância que você se encontra? Entenda que é Deus trabalhando em sua vida. Ele quer moldar seu caráter. Você precisa se adaptar a cada oportunidade que Deus te dá para crescer. Você entende isso? Diz aqui que esse versículo, alguns teólogos, que ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Eles dizem na pesquisa que essa igreja ajudava Paulo e de repente pararam de ajudar, de fornecer ajuda. Foram mais ou menos 10 anos, irmãos. Mas isso não fez com que o apóstolo parasse de correr para o alvo. Isso não fez com que o apóstolo parasse de pregar o evangelho. Não importa o que aconteça, devemos desenvolver o nosso ministério de pregar o evangelho, seja com palavras ou não, porque o maior testemunho é a nossa vida. A nossa vida fala mais do que palavras. Amém? William Carey, ele declarou algo interessante
Ele disse: o meu negócio é falar de Jesus. A minha profissão é para sustentar o meu negócio. O apóstolo Paulo era fabricante de tendas. Quando ele não tinha ajuda, das igrejas, ele botava a mão na massa, trabalhava mesmo para se sustentar. Conforme ele fala em uma das cartas, ele dizia que não queria ser um peso para ninguém. E você precisa, e nós precisamos entender que isso é muito importante. Procure se adaptar. Se você está passando situação difícil com seus pais, com seus filhos, com seus cônjuges, no trabalho, seja onde for, procure se adaptar e deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém? Outra característica que podemos encontrar num atleta, alguém que foca Jesus como alvo, está em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós sabemos que nesse mundo passamos por muitas pressões. Mas uma das características de um atleta em Cristo é que ele não cede às pressões. O Senhor é a tua força. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 a 9. Diz a palavra de Deus: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste também e seja revelada em nosso corpo. Amém? Porque nós que estamos vivos, sempre somos entregues à morte, por amor ou por causa de Jesus. Esse é o nosso viver, irmãos. Para que em nós opere a morte, e em vocês ou nos outros, a vida. Outra característica é que um atleta que tem Cristo como alvo, ele tem zelo pelo seu ministério. A gente sabe que os pastores passam por muitas pressões. Muitas vezes, ele não tem nem com quem desabafar, irmãos. E geralmente, muitas ovelhas são verdadeiros pesos para ele. E eu estou falando dos mais antigos. Parece que os mais antigos dão mais trabalho. Misericórdia, pare com isso. Procure ajudar seu pastor. Ele também é humano. Ele também tem sentimento. Ele não é de ferro. Ele precisa muitas vezes de um abraço, de uma atenção, de uma ajuda. E vocês, antigos, procurem ser um com seu pastor. Ajude o ministério de Deus. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6, de 3 a 10, a palavra de Deus diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos a todos de todas as formas, em muita perseverança,
em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. A gente sabe que é difícil, irmãos, a gente achar que não tem nada, mas a gente tem tudo. Quando a gente tem tudo, a gente entende que Cristo é tudo para nós. Já disse um homem: eu deixei tudo por Cristo. E que o que eu achei tudo em Cristo. Não trouxemos nada para esse mundo, e de sorte que nada levaremos dele. Por isso a gente, tendo muito ou pouco, temos um zelo pelo nosso ministério. E eu quero dizer uma coisa a você. Talvez você não cante, não toque, não pregue, mas você tem um ministério da reconciliação. Você tem um ministério de reconciliar o mundo com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 30. Diz a palavra de Deus: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todos da igreja. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Às vezes, a gente descobre que não somos essas coisas todas.
Às vezes Deus permite algumas situações em nossas vidas que a gente aprende que depende dele e tem que recorrer a ele. Nesse último versículo aqui, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Mais à frente, o apóstolo Paulo teve um aperreio muito grande, irmãos. Ele reclama de um tormento terrível, onde ele orou ao Senhor 3 vezes. E o Senhor disse que a graça bastava para Paulo. E a graça nos basta em qualquer situação. Precisamos entender isso. Por mais pressão que possamos estar passando. E no capítulo 12, de 7 a 10, a palavra de Deus diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele, nessa versão, diz que regozija-se. Na revista atualizada, ele diz: pelo que sinto prazer. Geralmente, como pessoas humanas e normais, a gente sente prazer em alguma coisa boa. Concorda comigo? Mas nessa situação aqui, Paulo aprendeu a ter prazer no sofrimento. E no verso 10, ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, regozijo-me nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Às vezes, quando a gente acha que está fraco, e aí vem um grande segredo, quando a gente se lança e se derrama aos pés do Senhor, e Ele nos dá força para vencer qualquer situação que estejamos passando. A gente tem que aprender a recorrer ao Senhor, se lançar sobre Ele. Amém? Outra característica que a gente pode aprender está em 1 Coríntios, capítulo 4. Esse texto fala que, assim, um comentário de um teólogo, que enquanto os coríntios estavam se gabando, vivendo o bem bom da vida, os apóstolos estavam sendo perseguidos e jogados na arena para serem comidos pelas feras, para serem um espetáculo para o mundo, enquanto os coríntios estavam dentro de 4 paredes buscando coisas presentes, coisas favoráveis. E o apóstolo Paulo, ele manda essa carta, irmãos, é um verdadeiro confronto. E a gente tem um mundo aí para ganhar para Jesus. Você não precisa ir muito longe para isso.
na sua família, na sua escola, faculdade, na rua, na sua casa, no bairro que você mora, na cidade. Você não precisa ir tão longe. Em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 13, é um dos textos que também eu amo muito. Deus já me deu até uma canção sobre esse texto. E o refrão dela é mais ou menos assim: se sou louco por Jesus, que me amou e se entregou, e por amor a mim. E ele cita até isso em do versículo 10. Se somos loucos é por causa de Cristo. E diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 4, a partir do verso 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. É uma consideração para a nossa vida, irmãos. Quando a gente recebe essa colocação de ser santo, não é porque somos melhores, e sim os piores. Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Foi preço de sangue. Para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Jesus preparou um lugar para cada um de nós. Ele disse: vou e prepararei lugar para vocês. Essa vida não é tudo que Jesus tem para nos dar. Aproveite o sofrimento para amadurecer. Aproveite o sofrimento para crescer em Cristo. Em Filipenses 1, 29, quando Paulo escreveu essa carta, apesar de estar numa prisão domiciliar, ele disse: olha, a vocês foi dado privilégio. Geralmente privilégio, humanamente falando, é algo muito bom. Concorda comigo? Mas ele disse: a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer, mas também de sofrer por causa de Jesus. Você crê que Jesus está no comando da tua vida? Você crê que Ele é o Senhor da tua vida? Você crê que Ele quer trabalhar na sua vida? Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. É tudo no tempo, irmãos. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que passou por muita situação parecida com essa. Mas passou. E a gente deve se alegrar mesmo. É muito contraditório.
Quando ele diz aprendi o segredo de viver contente, não é porque ele vivia rindo, não, irmãos. Porque a tristeza bate, a dificuldade vem, o desânimo muitas vezes toca nosso coração. Mas ele quis dizer o contentamento no original ali, o contentamento em Cristo, é que faz toda a diferença. Saber que Cristo está ali com você, em cada situação e circunstância da sua vida. Entender que Ele jamais irá lhe abandonar. E um atleta, ele tem zelo pela vida dele, ele não pode se expor a tudo nesse mundo. Ele precisa andar de maneira digna da vocação a que foi chamado. Ele precisa andar como Jesus andou. Ele precisa refletir Cristo para o mundo. Esse mundo está carente, irmãos, não são de coisas, é de Cristo. Como Bia falou aqui, existe um vazio dentro do ser humano que não é preenchido com coisas. Eu já tive um bom emprego, irmão, mas faltava alguma coisa na minha vida. E quando eu segui Jesus, tive que perder tudo, morar na igreja. Saí feito um louco pregando Jesus pelas igrejas aí que abriram as portas para mim. Foram mais de 10 anos sem nada. Conhecido como feijão, o irmão do feijão com cebola. Mas não desanimava. Muitas vezes eu apelava e chorava mesmo aos pés do Senhor. Mas no tempo, eu que não precisava nem, não queria nem casar mais. Mas o Senhor disse, não é como você quer. Eu estava dizendo aos meninos que por 2 vezes eu ia anunciar meu celibato. Uma pessoa sem saber de nada disse, não faça isso. Não anuncie. Passou-se um tempo, não sei se foi anos ou meses, eu disse, Deus, eu vou anunciar agora de novo. A mesma pessoa, sem saber de nada, disse, não faça isso, não anuncie seu celibato. Aí eu disse, tá bom, Senhor. E tudo é como Deus quer. Às vezes a gente quer traçar nossos planos, fazer a nossa vontade, e muitas vezes esperar no Senhor dói, irmãos. Mas o segredo é você se lançar. Você acha que eu vivia me preocupando, irmãos? Eu fazia teste, passava nos testes, pastor Fábio é de prova, e ele conseguiu um teste, eu passei de letra, irmão. Era a pessoa ideal para o emprego, mas não me contrataram. Eu me conformei. Eu disse, tá bom, Deus, desisto. Tu queres o quê? Oração, jejum e louvor, irmão, era a minha vida. Ninguém me via em lugar nenhum, a não ser trancado na casinha, né, Adiatos? Passei um tempo com Israel ali, pastoreando aldeia, era trancado na igreja, irmãos. E foi lá em aldeia que eu fiz uma das composições que Deus me deu, mais lindas do mundo, que me dava força, a alegria do Senhor é a minha força. Que louvor, irmão, que letra, palavra pura. Às vezes eu ia aí por esse hino, por aí, pelas palavras. Isso que foi ministrado hoje, irmãos, incendiava a minha vida. Peraí, ele era homem como nós. Como é que ele suportou isso, irmãos? E o Espírito que habitava em Paulo, habita em cada um de nós. Se ele viveu, podemos viver sim. Se ele conseguiu viver sem relacionamento sexual, eu e você também pode. Jovens podem. Busca o Senhor. Cuidado com as redes sociais. É o maior veneno da época. Um clique e acabou-se mesmo. É contaminação. Sede santo, porque o Senhor é santo. E a conclusão dessa ministração foi bem quadradinha, foi bem simples, mas, irmãos, bem impactante para quem ama Bíblia. Deus quer que cultivemos ou cultivamos
a nova natureza que Ele nos deu. Isso requer disciplina, diligência e não pequenos esforços. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos nos disciplinar, nos treinar de maneira cristã de viver. Precisamos de fé, virtude, conhecimento. Necessitamos do fruto do Espírito, da manifestação do poder de Deus em nós. Pois nós, como atletas de Cristo, devemos combater o bom combate, acabar a carreira ou a corrida e guardar a fé. Portanto, digo a vocês, andem de maneira digna da vocação que foram chamados. No nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês.